Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu, professor André Tesser, quero trazer para vocês alguns apontamentos que penso ser importantes sobre a resolução da peça prático-profissional de prática civil do Exame Unificado número 11 da FGV-OAB. Como vocês já devem estar sabendo, existe já aí alguma discussão bem acalorada na internet, com os alunos, com professores de outras instituições, sobre o problema da escolha da peça prático-profissional de prática civil. E o curso Luiz Carlos, pensando nisso, obviamente não poderia também deixar passar a oportunidade de apresentar as suas considerações de modo geral sobre essa questão, sobre eventualmente algumas polêmicas aqui. Então eu queria fazer algumas pontuações, algumas ponderações com vocês, que eu acho que são fundamentais para a real compreensão do problema e, obviamente, apontar alguma direção de solução, porque também não adianta só a gente trazer o problema e não apontar nenhum encaminhamento de solução para vocês. Então nós vamos começar partindo, obviamente, do padrão de resposta da OAB. A escolha da peça e o padrão de resposta e outra possibilidade de resposta para aquele padrão divulgado pela OAB-FGV logo que o exame foi aplicado no mesmo dia. Veja, o padrão de resposta da OAB apresenta como peça prático-profissional cabível uma ação de despejo com pedido de antecipação de tutela. Isso aqui consta, tá, do padrão de resposta ou do gabarito divulgado pela própria instituição que realizou o concurso. Veja, a questão que se discute ou não aqui é a problemática, eventualmente, no cabimento de uma outra peça que não somente a ação de despejo. E aqui, obviamente, a gente teria que apontar, me parece, no sentido do cabimento da chamada ação de missão na posse. A ação de despejo tem aqui o seu fundamento na lei de locações. Embora haja um capítulo específico para isso, uma parte destinada dentro do próprio Código Civil, mas como se trata aqui de uma locação bem específica, a Lei 8.245 de 91, a lei de locações, se aplicaria aqui com certeza ao caso. Inclusive a própria OAB, quando divulgou o gabarito, divulgou também a importância dessa legislação específica. Eu quero atentar com vocês para o texto do artigo 66 da própria Lei de Locações, que vai utilizar uma expressão que vai começar a nos encaminhar para essa solução ou para o apontamento da possibilidade da emissão na posse como ação cabível aí também. Veja, o artigo 66 da Lei de Locações diz: quando o imóvel for abandonado após a ajuizada ação, o locador poderá emitir-se na posse do imóvel. Então essa expressão emitir-se, o verbo emitir, tem obviamente aqui a sua derivação no substantivo emissão na posse. Veja que a própria lei de despejo, quando fala do ato pelo qual o locador retoma a posse do locatário, fala nessa expressão emitir-se, que tem aqui relação, como a gente acabou de falar, com a emissão. Eu quero trabalhar com vocês, em especial aqui, um quadrinho comparativo das duas modalidades de ações, da ação de despejo e da ação de emissão na posse. Então eu fiz aqui, procurei fazer um apontamento com vocês da ação de despejo e da emissão na posse. Seja ação de despejo para uso próprio, seja por denúncia vazia. Nós já vamos tocar nesse problema também. E veja, qual é a natureza jurídica da ação de despejo para uso próprio ou por denúncia vazia? É uma ação reivindicatória, porque ela visa tutelar o direito de propriedade, mas é fundada num direito pessoal, num direito obrigacional, no contrato de locação. A ação de emissão na posse ou de emissão de posse, de uma forma geral, também é uma ação reivindicatória, também é uma ação que tutela a propriedade, embora seja fundada única e exclusivamente no próprio direito real de propriedade. Veja, gente, nós estamos falando de ritos, nós estamos falando de possíveis caminhos para obtenção de um resultado jurisdicional, outorga de tutela jurisdicional. Já falando do rito, ação de despejo para uso próprio ou por denúncia vazia tem o seu rito previsto na Lei 8.245 de 91, no artigo 5º. Mas a própria Lei de Locações, no artigo 59, também combinado com o artigo 79, diz que o rito ordinário é compatível. E mais, o rito ordinário é utilizado para complementar as disposições específicas da Lei de Locações quanto às ações de despejo.
Se a gente for falar da ação de emissão de posse ou da ação de emissão na posse, o rito é o rito ordinário, né? Especificamente podemos falar na utilização do artigo 461-A, especialmente também aqui o parágrafo 2º, que trata das ações específicas de obrigação de fazer ou não fazer. A antecipação de tutela, a liminar, né, satisfativa aqui no caso. Na lei de despejo, para essas hipóteses, de regra, não cabe. O artigo 59, parágrafo 1º da lei fala isso. Mas como eu posso aplicar o rito ordinário, é tranquilo na doutrina e na jurisprudência que é cabível a antecipação de tutela genérica prevista no CPC também para as ações de despejo que não tenham a previsão específica de liminar de despejo. Na ação de emissão na posse, isso está previsto no 461-A, parágrafo 3º, que remete às disposições do artigo 461, que lá no parágrafo 3º admite a concessão liminar da emissão na posse ou da entrega da coisa. Competência e legitimação. Veja, para o nosso problema, tanto a ação de despejo quanto a emissão na posse tem como competência o foro do local do imóvel. Regra do artigo 95, lá do Código de Processo Civil, embora na lei de despejo eu tenha também um regramento próprio aqui. A legitimação, as partes, o autor para o problema da OAB é o Jorge e a ré ou réu é a Miranda. Mesma coisa que a gente teria na ação de emissão na posse. E fundamentalmente, para mim, o que é mais importante aqui, qual é o pedido na ação de despejo? A desocupação do imóvel pela locatária Miranda e o ingresso na posse pelo autor Jorge. Veja que eu preferi usar a expressão ingresso para não falar em emissão na posse, muito embora a própria lei de locações fale disso. Qual é o pedido que eu faria, o que se poderia fazer na emissão na posse? A mesma coisa, a desocupação do imóvel e o ingresso na posse pelo autor. Gente, olhando para esse quadrinho, você está vendo que, na verdade, a única coisa que muda é este nome aqui em cima. Eventualmente eu podia falar, a ação de despejo tem fundamento no contrato de locação, mas no contrato de locação, a partir do momento em que o locador cede um dos poderes inerentes à propriedade, que é a posse direta da coisa. Então vejam, meus queridos, como as duas ações são muito, muito, muito parecidas. Bom, esse é um primeiro panorama geral. Eu quero apontar com vocês alguns outros problemas, entre aspas, que a gente pode encontrar na prova da OAB. Veja, o padrão de resposta da OAB não me falou, não deu nenhum caminho, isso porque o próprio problema não trazia, se eu tenho a ação de despejo para uso próprio ou para denúncia vazia. Mas, de qualquer forma, a lei, o problema apresentado traz a hipótese do artigo 8º da Lei 8.245, ó. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com o prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Do problema da OAB, o que a gente retira? Essa é a situação. O imóvel foi alienado, né, pelo proprietário anterior a Jorge, que é o adquirente, e que depois denuncia o contrato de locação para que Miranda desocupe o imóvel. Consta na informação do problema que não há cláusula de vigência em caso de alienação. Mas olha o que diz o parágrafo 2º do mesmo artigo 8º. A denúncia do contrato de locação deverá ser exercitada no prazo de 90 dias, contados do registro de venda do compromisso presumido. Se após esse do compromisso, presumindo-se após esse prazo a concordância na manutenção da locação. Então eu tenho dois prazos para respeitar. Tenho que notificar a locatária aqui para sair em 90 dias e eu tenho que exercer o direito de denúncia dentro do prazo de 90 dias, contados da averbação do registro da compra do imóvel. Bom, além disso, se eu for falar no despejo para uso próprio, né, porque o problema não nos trazia essa informação, veja lá, falava, né, que o Jorge era professor do ensino fundamental, que a duras penas conseguiu ganhar dinheiro e comprar um imóvel, mas não diz para que ele vai usar o imóvel. Então veja lá, o artigo 47, quando ajustada da lei de locações, né? Quando ajustada verbamente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, lembra? Eu tinha prazo determinado de 2 anos no problema. Fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel,
Inciso 3, se o pedido for para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não dispõe, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Sendo que, nas hipóteses dos incisos 3 e 4, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário comprador, promissário cessionário em caráter revogável, com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Bom, veja. As duas possibilidades materiais de fundamento da situação especificada no problema dentro da lei de locações estão aqui. No artigo 8º, o adquirente que que busca a retomada por denúncia vazia. No artigo 47, do locador para uso próprio. Bom, o que a gente tem, o que eu entendo que a gente tem de problema aqui na ação de despejo? Primeiro, eu não tenho a informação se a locação é por prazo determinado ou indeterminado. Falou que tinha prazo determinado de 24 meses, mas não disse se esse prazo está vigente, não está. Né? Então eu não sei se o prazo está vigente ou não está, não fala nada de prazo. O que a gente pode fazer para achar mais fácil para resolver? Presume-se que seja por prazo indeterminado. Claro que pela denúncia vazia eu posso denunciar mesmo que o contrato seja prazo determinado, enfim. Problema 2. Eu não tenho informação sobre o cumprimento dos prazos para denúncia do contrato e desocupação do imóvel se eu estiver falando da hipótese por denúncia vazia, que parece que é o caminho que a OAB quis tomar, dentro do artigo 8º da Lei 8.245 de 91. Não tem nenhuma informação sobre que data o imóvel foi averbado e mais, a partir desta data, se foram cumpridos os prazos de 90 dias para a locatária desocupar e de 90 dias para exercer o direito de denunciar o contrato. A gente não tem essa informação, gente. Claro, eu não sei então sequer se o Jorge pode fazer uso da ação de despejo, porque eu não sei se ele cumpriu os prazos previstos no artigo 8º. Solução para o problema, a gente tem que presumir que foram realizadas as duas providências com relação aos respeitos, ou com relação ao respeito aos prazos aqui previstos na lei. Além disso, como a gente já comentou, não tem informação do fundamento do pedido, se a retomada vai ser por denúncia vazia ou para uso próprio. Como fala na denúncia do contrato, a gente presume que a OAB quisesse falar em presunção de retomada por denúncia vazia. Além disso, olha só, né? O que a gente está falando da denúncia vazia a partir do cumprimento das exigências legais. Isso aqui é julgamento do STJ, diz, ó, a disciplina contida no artigo 8º e parágrafos da Lei de Locações é clara ao reconhecer o direito do adquirente do imóvel locar a denúncia vazia, mas olha só, desde que haja notificação do inquilino no prazo de 90 dias contados do registro da venda. Eu não tenho essa informação no problema. Bom, além disso, a OAB, no seu gabarito, divulgou a exigência da antecipação de tutela. Vamos analisar esse problema um pouquinho mais a fundo. Primeiro, cabe a medida da antecipação de tutela na ação de despejo, né? Pela aplicação subsidiária do rito comum ordinário, do Código de Processo Civil, eu tenho pacífico isso na jurisprudência e na doutrina, mesmo para os casos em que a lei de despejo ou a lei de locações não prevê especificamente essa medida. Né? Bom, a partir disso, como eu falei para vocês, essa interpretação é possível a partir, tendo-se em conta a aplicação do rito ordinário que foi expressamente mencionado no padrão de resposta divulgado pela FGV e pela OAB. Bom, o que precisa para antecipação de tutela nos casos fora da lei de despejo? Eu preciso cumprir os seus requisitos. Porque eu não estou falando da hipótese específica da lei de locações, eu estou falando das hipóteses genéricas ou de forma geral previstas no Código de Processo Civil. E daí, gente, até pelo próprio dispositivo que a OAB divulgou como gabarito, artigo 273, inciso 1 do CPC, eu vou depender de prova inequívoca da verossimilhança das alegações, vulgo fumus boniuris. Bom, como é que eu comprovo isso? Primeiro com a aquisição do imóvel. Jorge, adquirente, novo proprietário, subrogado nos direitos derivados do contrato de locação. Ponto. Beleza? Mas veja uma coisa. Para ele poder retomar o imóvel por denúncia vazia, eu tenho que cumprir os prazos. Eu não tenho essas informações no problema. Lembra? A gente acabou de falar disso. Então eu posso ter um problema em relação ao fumus. Mas para mim o problema maior não está nem aqui, porque, vamos dizer, isso aqui eu posso presumir, eu posso deduzir das informações e tal. O problema maior está na outra situação,
no perigo de dano irreparável de difícil reparação, na hipótese específica do inciso 1 do artigo 273 do CPC, que fala do periculo in mora. Por quê? Porque não tem informação no problema da situação de perigo. Não fala uma linha, uma frase, uma palavra no problema que Jorge, o adquirente, cliente do candidato que fazia a prova, tinha necessidade urgente de ingressar na posse e mais, de que havia uma situação de perigo ligada a ela. A única informação é de que Miranda era uma locatária problemática. Mas não disse ela está quebrando o apartamento, não disse ela está ameaçando tacar fogo no apartamento. Então veja como a gente tem aqui, eu teria que inserir esse dado do perigo. E daí vamos voltar para dentro do próprio edital do AB. Não é proibido inventar dado? Não é proibido eu inventar a situação de perigo, porque vão dizer, não, você estava querendo identificar a prova. Eu não tenho essa informação no problema. Então veja que a própria questão da antecipação de tutela é, numa certa medida, problemática aqui. Bom, a partir disso, e olhando para todos esses problemas, o que a gente pode apontar como fundamentos do cabimento de outra, entre aspas, peça? Partindo até daquele quadrinho que a gente falou, entre ação de despejo e a emissão de posse ou emissão na posse. Primeira coisa, mais importante, importa mesmo para a tutela jurisdicional, que é o que se busca no processo, o, entre aspas, nome da ação? Veja, eu não tenho no próprio Código de Processo Civil a ideia da instrumentalidade das formas, no artigo 154, no artigo 244, no artigo 249, parágrafo 2º do CPC. Veja, importa o nome que se dá ali, ação de despejo, ação de emissão na posse, ação para retomada do imóvel? Importa isso? Porque, na verdade, se a gente for prescrutar bem prescrutadinho isso aqui, este nome de ação, na verdade, o conteúdo da ação nada mais é, quando levado ao processo, do que o pedido que se faz, que é o que tem a ver com o direito material, mais a adequação do rito ao pedido. O pedido e o rito é que determinam verdadeiramente o conteúdo e o caminho da ação. É com isso que a OAB tem que estar preocupada. E aqui a gente já viu lá no quadrinho que o pedido e o rito são idênticos. O pedido é a retomada do imóvel e o ingresso de Jorge na posse. E o rito, eu posso aplicar o rito ordinário para os dois. Professor, mas o artigo 5º da Lei de Locações fala que para as ações dessa lei será prevista ação de despejo. Ação de despejo nada mais é uma ação para retomada do imóvel, em que o autor da ação vai se emitir, a gente viu essa expressão no artigo 66, na posse do imóvel. Gente, importa o nome que vai se dar quando eu tenho pedido e rito adequados? Não. De tudo isso, veja, eu quero aproveitar para jogar mais uma pimenta nesse caldeirão todo, que é o próprio edital do exame, que lá no item 4.2.6 diz: nos casos de propositura de peça inadequada para a solução do problema proposto, considerando neste caso aquelas peças que justifiquem o indeferimento liminar por inépcia, principalmente quando se tratar de procedimentos diversos, como também não se possa aplicar o princípio da fugibilidade nos casos do recurso ou apresentação de resposta incoerente. Então veja, a primeira parte fala da petição inicial, que era o nosso problema. Ó. Quando eu tenho peça inadequada, se ela justificar o indeferimento liminar por inépcia, artigo 295 do Código de Processo Civil, ou quando se tratar de ritos procedimentais diversos. Gente, ajuizar uma emissão na posse, que não foi o gabarito dado pela OAB, vai levar ao indeferimento liminar da peça por inépcia? Vai me dizer que a peça é inépcia? Que a peça não tem pedidos compatíveis? Que dos fatos não decorre logicamente a conclusão? Não. Por outro lado, se tratam de ritos procedimentais diversos, a gente acabou de ver que a própria OAB fala no rito ordinário, e obviamente tomando como partido o próprio pressuposto do texto legislativo, como subsidiário para o rito da ação de despejo. Ou seja,
Não tenho como falar que a ação de emissão de posse é peça inadequada. E aí eu concluo com 3 perguntas finais aqui para vocês. Primeiro delas, somente a ação de despejo divulgada no padrão de resposta da OAB atendia os interesses do cliente? Minha resposta a partir de tudo que a gente viu, não. A ação de emissão de posse ou emissão na posse também atende os interesses do cliente, do Jorge. Segunda pergunta, é caso de atribuir nota 0 a quem optou por outra peça com os mesmos pedidos e rito? Se eu estou fazendo o mesmo pedido, se eu posso usar o mesmo rito, né, se o meu pedido é a retomada do imóvel, e emissão na posse no autor pelo rito ordinário aplicável aos 2 casos, é caso de dar 0? É peça inadequada? Não é. Muito menos, então, seria caso do aluno não ter a sua peça corrigida. O aluno que não fez ação de despejo, na minha modesta visão, pelo menos, o aluno que não fez a ação de despejo, mas fez a ação de emissão na posse, tem que ter sua peça corrigida, não pode a ele ser atribuído nota 0, porque a emissão na posse também atende aos interesses do cliente, a partir de toda essa visão, também instrumental do processo que a gente viu. O que eu quero dizer é o seguinte, no caso hipotético, se eu saio da prova da OAB e vou para a vida real, o cliente escolhendo um advogado que ajuizasse a ação de despejo ou escolhendo o outro que ajuizasse a ação de emissão na posse, teria a sua tutela jurisdicional atendida ao final. Por quê? Por quê? Por conta disso que a gente falou. O nome da ação é o que menos importa. O que importa é pedido e adequação de rito. Então vejam, gente, isso aqui é um pouco para dar a nossa visão, a visão do curso Luiz Carlos sobre a peça prático-profissional da prática civil do último exame, do exame 11, aqui unificado da FGV-OAB. Essa é, de uma certa forma, também a minha opinião específica no que diz respeito a isso. Eu conversei com alguns outros professores do curso, mas a minha modesta opinião e uma visão bem geral, até a gente apontou isso lá no dia que corrigimos a prova, imediatamente subsequente lá ao fim da prova, a gente quando fez a correção já apontava isso aqui. Então vejam, gente, não quero criar falsa expectativa em ninguém, também não quero trazer uma mensagem de desespero e de loucura para ninguém. Mas penso que isso aqui são observações importantes para se ter em mente. Claro que a gente só vai saber se a OAB enxergou isso aqui quando da divulgação do resultado definitivo, e até lá a gente tem para esperar. De qualquer forma, quem fez a ação de emissão na posse, com essas orientações aqui, pode, se caso a OAB não enxergar o problema assim, pode ter até o fundamento eventual para algum recurso. Certo? O meu recado hoje com vocês era esse. Eu acho que o curso Professor Luiz Carlos, no caminhar da sua excelência e buscando manter o nível de excelência que tem com seus alunos, não podia se furtar a fazer essas observações de forma geral. E coube a mim aqui a missão, vamos dizer assim, de trabalhar isso com vocês. Queria deixar essa mensagem e dizer, mais uma vez, para quem está nos assistindo, que fique tranquilo, né? Porque o fundamento aqui para discussão, pelo menos a gente tem, e isso é importante. E a OAB já em outros exames acabou admitindo, pela ideia até da instrumentalidade das formas, outras modalidades de ação que não aquela divulgada no gabarito. Claro que a OAB tem que divulgar um gabarito, claro que ela tem que divulgar um padrão de resposta dela, mas isso nada impede que ela possa olhar para a situação de uma forma mais específica e entender que existiam alternativas além daquela ação de despejo por ela apresentada. Certo, meus queridos? Era esse o meu recado com vocês. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado mesmo.